Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos estar recebendo um convidado ilustre, um amigo, um homem de Deus, um servo do Senhor, um profeta que vai estar liberando uma palavra de Deus para o seu coração. Por isso, meu conselho é: não saia daí. Fique conosco até o final, porque hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. E no vídeo de hoje nós vamos estar recebendo um homem de Deus, um profeta, um servo do Senhor, um homem que tem desbravado, feito uma obra linda para o Senhor Jesus no Brasil, e Deus tem usado ele tremendamente. Mas antes da gente convidar, falar, receber esse servo do Senhor, esse pastor, amigo, este grande homem de Deus, eu queria que você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscrevesse hoje. Ainda é fácil, é rápido e é de graça. E fazendo assim, todas as vezes que tivermos um vídeo novo no canal, você será o primeiro a ser notificado. Não se esqueça de clicar no sininho de notificações. E no vídeo de hoje estarei recebendo um pastor amigo nosso, já de algum tempo, que nós tínhamos o desejo, estávamos ansiosos, desejosos de recebê-lo aqui no canal. Pastor João Caetano, lá de Goiânia, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Semear em Cristo. Homem de Deus, que Deus tem usado tremendamente, uma igreja linda, uma igreja maravilhosa que o Senhor tem usado para abençoar Goiânia. Eu quero receber aqui com muita alegria meu amigo pastor João Caetano. Seja bem-vindo, pastor. Já está comigo aqui online, na sala, no nosso bate-papo nesta manhã, meu amigo pastor João Caetano, pastor de uma belíssima igreja em Goiânia. Pastor, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. É uma alegria, pastor, é um prazer e um privilégio poder receber aqui conosco. Pois é, uma honra, pastor Moisés, poder estar contigo aqui, nessa live abençoada. Eu tenho certeza que muitas pessoas já têm sido edificadas através do seu ministério, amém, através do chamado. Eu me sinto honrado de poder fazer parte desse projeto e cooperar com essa visão que Deus lhe deu. Obrigado pelo carinho de todos. Estamos aqui à disposição, viu? Amém, pastor. É uma honra e vai ser uma bênção a live de hoje. Tenho certeza que já tem gente aí deixando mensagem, mandando pedido de oração, mandando mensagem. E daqui a pouquinho nós também vamos estar disponibilizando aí para o pessoal ao vivo as redes sociais do pastor João Caetano, aonde ele trabalha, como é que ele faz a obra de Deus. Aliás, falar nisso, o trabalho do senhor é em Goiânia, o senhor é pastor da Assembleia de Deus, a Semear, né? A Semear em Goiânia, não é isso, pastor? A Semear em Cristo, Goiânia, um projeto que surgiu do coração de Deus. Na verdade, eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro. Sério? Que bênção, olha só. Rio de Janeiro. A pegada é diferente aqui. O que te levou para Goiânia, pastor? Rapaz, Deus. Eu acredito muito na palavra de Deus. Deus falou comigo e ele disse que tinha uma obra comigo e a minha casa aqui nesse estado. Olha só. E assim Deus nos trouxe, temos 13 anos de Goiânia. Olha depois só. que estávamos aqui há um ano, a igreja surgiu na minha garagem, na varanda. É mesmo? Eu não tinha povo, rapaz, rejeitei esse povo, coloquei o povo para correr. A quem diz que os grandes homens de Deus sempre tentaram fugir daquilo que Deus tinha, né? Verdade. Mas eu tentei fugir, pastor, rejeitei o povo, mandei o povo embora. 6 pessoas que vieram de um ministério frustrado, a igreja tinha acabado. Eles haviam recebido da parte de Deus uma palavra, que viria um profeta de outra terra para cuidar deles. Olha só.
Pois é. E aí Deus põe no seu coração que tinha um rebanho para você cuidar. E quando você vê 6 pessoas na sua ótica, você fala, não quero, não estou cuidando nem de mim, estou numa dificuldade tremenda. Mas foi assim que Deus fez, rapaz. Deus pegou esse povo e hoje transformou em centenas e centenas de pessoas. E eu louvo ao Deus dos céus, porque do jeito dele dá certo, né? Do jeito dele dá. Seu trabalho é muito lindo, pastor. Eu tenho acompanhado o senhor nas redes sociais. Deus tem te abençoado tremendamente. A gente vê, bem de fato o que o senhor acabou de falar, de mencionar. Às vezes a gente diz, olha, chega, acabou, não vai dar mais, não estou cuidando nem de mim, né? Eu me lembro que quando nós também tivemos, quando o Senhor recolheu nossa filha, em 2014, né, o Senhor recolheu nossa menina, ela tinha 5 anos de idade na época, e nós morávamos em Boston, quase 21 anos morando ali naquela região, e estávamos, eu e minha esposa, a gente sempre diz, estávamos arraigados, porque 20 anos num lugar, né, você acaba criando raízes. E a gente pode perceber que foi realmente a mão do Senhor que nos arrancou de onde estávamos, nos trouxe para onde estamos, e aconteceu praticamente quase idêntico ao Senhor. Nós chegamos aqui na Flórida e dissemos, vamos aposentar, não vamos mexer mais nada, não vamos fazer, vamos trabalhar com a igreja. Praticamente usamos a mesma expressão que o Senhor disse aí. Não estamos cuidando nem de nós mesmos, vamos cuidar de povo, né, do povo. E aí foi surgindo o irmão, começamos a fazer trabalho na casa, e aí na casa já não estava cabendo mais ninguém, enfim, e hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor com muita alegria no nosso coração, né? Que lindo, pastor. Eu ouvi alguém dizer certa vez que no ministério a gente nunca aposenta, né, pastor? É verdade. E como que a gente se identifica, né? Na verdade, desde o tempo de Abraão, você vai observar que todos os homens que Deus chamou, eles tiveram que se desprender, eles tiveram que sair, deixar tudo, perder, porque eu sempre digo, né? A definição de um ministério bem-sucedido não é aquilo que ganhamos, é o que estamos dispostos a perder. É verdade. Às vezes a pessoa quer ter um ministério bem-sucedido, pastor Moisés, e ela quer saber o que ela vai ganhar. Mas, na verdade, a definição de um ministério bem-sucedido, se a gente pode dizer um ministério de sucesso, é aquela graça e a capacidade que Deus nos deu de perder por Ele, perder para Ele. Então, isso é ministério. Ministério é perda, é perca. É todo dia a gente abrindo mão do nosso sonho, é todo dia a gente abrindo mão dos projetos, abrir mão de estar perto de parentes. Por exemplo, eu tenho minha mãe lá no Rio de Janeiro, meus parentes, só eu estou aqui com a minha casa. Então, é renúncia. Claro que a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus recompensa com graça, nos dando saúde, nos prosperando também, porque é bíblico. É verdade. Pai, mãe, terra, casas e tudo por mim, gozará 100 vezes tanto nessa terra e na vida vindoura, a vida eterna. É bíblico. É coisas que você não pode nem quase que pregar, que as pessoas não querem ouvir isso. Verdade. Elas querem aceitar que Deus nos recompensa também na terra, e isso soa como um ar de algo errado. Na verdade, não é. Mas a definição de um ministério bem-sucedido é exatamente aquilo que o pastor Moisés se desprendeu e perdeu por amor a esse chamado. É incrível isso. Você colocar na cabeça e dizer assim, poxa, eu estou ficando maluco. É desse jeito. O pensamento que vem na mente é esse. É esse mesmo. Hoje a gente observa que muitas pessoas, elas têm um desejo do ministério porque elas veem hoje a posição que a gente ocupa, a roupa que a gente usa, o microfone que a gente fala, o nosso público que Deus multiplicou, e as pessoas, elas querem isso, mas não querem passar pelo caminho da renúncia. Não sabem a sua história, não conhecem a sua história, acham que você caiu ali de paraquedas e que as coisas aconteceram da noite para o dia.
Exatamente, meu amigo. Então, e são as mesmas pessoas que não têm nenhum pingo de graça e capacidade de romper o processo que a gente passou. A gente fala isso com humildade, não é com soberba. É verdade. A pessoa não tem nenhum pingo de capacidade, nem um pouquinho, de romper o que a gente rompeu. Por exemplo, por causa desse ministério, meu Deus do céu, hoje eu sei o que é ter um gabinete pastoral, mas quantas pessoas eu tive que atender na rua, 2, 3 horas da manhã. Pastor Moisés, você largou uma vida que eu tinha de empresário, construtor, 30 funcionários trabalhando para mim no Rio de Janeiro, 3, 4 construções, para você se ver daqui a pouco. Meus filhos estudavam em colégio particular, minha esposa muito bem cuidada, daqui a pouco você vê seus filhos tomando banho com detergente, homem. Você não ter, tomando banho com detergente, você não ter dinheiro para dar um shampoo à sua esposa, você não ter condições de comprar, você tem que decidir entre o sabonete e o detergente. O detergente você lava a louça, lava a casa, lava tudo. E o sabonete você não faz isso. Eu comprava o detergente de 50 centavos para lavar um pouquinho de louça e dar banho nos meus filhos. E olha de onde eu vim, a vida, eu andava de caminhoneta, prosperidade, uma casa muito boa no Rio de Janeiro, e Deus venceu. Deus venceu. Então, você se vê numa situação dessa, tem que ter muita estrutura psicológica, estrutura física, porque a gente se depara com histórias de pessoas que, por passar coisas bem menor que isso, infartou, amarrou uma corda, quebrou o pescoço. É verdade. Então, é a graça de Deus. Parece que Deus, ele muda o chip da nossa cabeça para a gente não discernir tanto o sofrimento. E parece que a gente fica anestesiado. Parece que a gente fica anestesiado, passando o que estamos passando, mas acreditando, porque eu não sei se a fé anestesia a gente, eu não sei se a fé deixa a gente sem sensibilidade, porque se você olhar para os seus filhos, para a sua mulher, você é um empreendedor que há 15 anos, 20 anos atrás já ganhava 10 mil reais, empresas minha esposa tinha um salário, 30 funcionários trabalhando, e de repente você se vê numa situação dessa. Quem nunca teve uma vida dessa, talvez ainda não está nem aí. Agora, a gente que já veio do topo, sabe o que é dinheiro, sabe o que é bênção, o que é prosperidade, sabe o que é o bom do melhor, e se vê lá na lona por causa de um chamado, por causa de uma missão, por causa dos outros, porque o chamado é isso. É você deixar de olhar o seu umbigo, tá sempre se colocando na reta, e por causa dos outros, renunciar. Então, não é brincadeira, pastor, não é fácil, não. É verdade. E corroborando com o que o senhor acabou de estar falando aí, isso é muito bom, gente, porque às vezes as pessoas não conhecem a história, né? E é uma história, a grande maioria dos homens de Deus que são usados por Deus são homens que renunciaram, né? Eu quero aqui citar o caso de Abraão. Abraão, Deus fez a pergunta para ele: você está disposto, Abraão, a perder tudo que você tem? Disposto a perder a promessa que eu fiz para você, a entregar, devolver por amor a mim? E Deus vai sacrificar, e Abraão vai sacrificar o filho a Deus, e aí no final da história todo mundo sabe. Agora, o resultado do sacrifício, o resultado da renúncia, o resultado da entrega, são almas que se rendem aos pés do Senhor. O que o senhor disse, pastor, é muito interessante, porque as pessoas não compreendem. A pessoa normal, né, a pessoa que não é espiritual, ela não entende a questão do chamado, você largar tudo, largar pai, largar mãe, largar profissão, largar, abandonar salário, se sujeitar a situações. Mas eles não entendem que o nosso chamado não é chamado monetário, não é as cédulas, não são as cifras, não é a conta no banco. A Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, o que nos move, o que nos leva a fazer isso, é a convicção que uma vida vai sim. Porque não tem preço, pastor João.
Eu tenho certeza que nós vamos falar aqui mais adiante sobre as experiências do ministério, mas não tem preço. Você vê um drogado vindo para Jesus, uma prostituta se entregando aos pés do Senhor, Deus salvando. Eu já vi milagres, pastor, com os meus olhos. Infelizmente, pastor, nós estamos diante de uma geração que às vezes nos confronta e nos diz assim: aonde estão os milagres? Eu tenho visto e experimentado milagres em nossos dias. E eu posso dizer em alto e bons sons, com letras garrafais: Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta e transforma o pecador. É verdade, pastor. E batiza com o Espírito Santo. E além de tudo, batiza com o Espírito Santo, que é lindo, né? O senhor estava tocando sobre Abraão, e Abraão ele teve que renunciar por algumas vezes. A primeira ele teve que sair, e a segunda vez Deus pediu o filho para ele, e ele não resistiu e levou o filho para oferecer a Deus. Então você nunca vai colher algo que você não esteja disposto a plantar segundo a mesma espécie. É verdade. Por que ele se torna pai de muitos, pai de uma nação, pai de filhos? Porque ele se dispôs a obedecer e oferecer o seu único. Então, a verdade é que fazemos a diferença para Deus quando estamos dispostos a perder até mesmo o único que temos. Porque se Deus te pede aquilo que você tem muito, se Deus te pede aquilo que você tem de forma multiplicada, sacrifício nenhum há nisso. Mas quando Deus pediu a Abraão, foi um dos últimos testes do coração de Abraão para Deus, quando Deus pediu Isaac para Abraão. E o próprio Deus, que não é demagogo, não é hipócrita, nunca vai pedir aquilo que ele também não está disposto a oferecer. É verdade. Porque ele pediu o Isaac, mas antes da fundação do mundo ele já tinha dado o filho dele. É verdade. Então a gente observa, meu pastor, que na verdade Deus, ele pediu o Isaac para Abraão, mas ele já tinha dado o filho dele antes da fundação do mundo, né? E Abraão, ele disse para Isaac, quando estava subindo aquela montanha, ele falou algo muito importante para o seu filho, que pergunta: pai, aqui tem a lenha, aqui tem um cutelo, aqui tem fogo, cadê o cordeiro? A resposta foi: Deus proverá para si. Deus proverá para si o cordeiro. Então Deus não vai prover para mim, para nós. Na verdade, Deus já tinha se provido do cordeiro antes da fundação do mundo. O Abraão já era um profeta, ele era um profeta. Ele já era um profeta na linha de Jó, quando Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Jó não estava falando unicamente ao seu respeito. Ele já estava profetizando daquele que ia redimir a humanidade do seu pecado. Então Jó, ele tinha uma virtude interessante, porque quando ele disse que o Redentor se levantaria sobre a terra, ele já estava profetizando João 3,16, e Jó, ele tinha duas virtudes com ele extraordinárias. A primeira, de profetizar no contexto salvífico, e a segunda virtude do coração de Jó, 42:10, é que ele vai orar pelos seus amigos quando ele está na pior fase da vida dele. Então, e Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Primeiro, ele já profetiza. O povo fala que Isaías foi o profeta mais antigo acerca do Cristo, mas o Jó, ele profetizou antes, porque é o livro mais antigo da Bíblia. Então ele declarou que o Redentor viria. E a virtude do coração dele: leproso, sem ponta de nariz, sem ponta de orelha, as partes mais flácidas do corpo. Quando a lepra está num estado terminal, as partes mais flácidas do corpo a gente perde, a pessoa perde. E ele ainda vai orar por alguém nesse estado. Olha que coração tinha esse camarada. Então só pode profetizar acerca do Cristo quem tem um coração como Cristo. Quando ele disse: eu sei que meu Redentor vive,
E mesmo perdendo a minha vida, crendo no meu Redentor, eu ainda oro por alguém precisando de ajuda, eu ainda peço a Deus para alguém. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é forte demais, né? É só mesmo quem tem o coração, o chamado, né? Jó tinha chamado por almas, né? Ele perdendo tudo, não tinha nada, né? Até a sua vida ele estava ali orando, intercedendo. Aí eu pergunto para o senhor, aonde estão aqueles Jós da nossa geração, né? Estão dispostos a perder, está perdendo tudo, está sofrendo, está na dor. E hoje, infelizmente, não generalizando, mas muita gente, por pouca coisa, já acha que o sofrimento é muito e já querem desistir, querem parar. Pastor, é o fim, né? Falando de ministério, o senhor sempre foi cristão, sempre foi evangélico? Como é que foi a vinda para Jesus? Como é que foi a sua conversão? Depois nós vamos falar do ministério também. O senhor sempre foi cristão, sempre foi evangélico, veio de um lar evangélico, família de pastor, família de gente que já estava na igreja. Como é que é essa história? Não, eu sempre digo pregando que eu não herdei o ministério, né? Eu não herdei o ministério, não me deram o ministério. Na verdade, eu fui chamado por Deus realmente. Eu venho de uma linhagem onde meus avós eram espíritas, e espíritas, eu tinha um avô feiticeiro. É mesmo? Um avô feiticeiro, eu tinha um avô que ele era terrível no feitiço, na bruxaria. Chegou a ter centro de macumba, essas coisas assim, não? Sim, meu avô, ele recebia, né, os orixás, os guias, os demônios. Isso no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Ele recebia, minha avó também. Uau. E com 13 anos, Jesus me achou lá em casa. Glória a Deus, olha que bênção. Me achou lá em casa para quebrar todo o império das trevas de décadas. De décadas. Então, quando eu senti que Jesus me encontrou, eu falei para minha mãe: mãe, eu vou numa igreja, vou aceitar a Jesus, eu não quero essa vida dos meus avós, a vida de vocês, eu nunca mais vou sair da igreja. Eu tinha 13 anos. Uau! Tem 30 anos disso, que eu completo 43 anos de idade agora. Uhum. Então, isso tem 30 anos, pastor. O que uma decisão pode gerar no ambiente. E como é que foi a reação dos seus avós, da família? Só os seus avós eram nessa linhagem, ou sua mãe, seu pai? Como é que foi a reação da família? Então, os meus avós eram, os meus pais, na inocência, seguiam os passos dos pais. É uma tradição, né? O brasileiro é assim, né? Ele segue a tradição, né? Exatamente. Então, a minha mãe, ela frequentava, minha tia frequentava. O meu pai não era muito, não, porque o meu pai, ele sempre dizia, mesmo não sendo crente, né? Que o diabo não dá lugar. Então, ele era meio sistemático essas coisas. Temente a Deus, porém muito mundano. E aí, a minha mãe envolvida e todo mundo. Então, lá em casa, todo final de semana tinha baile, tinha forró, tinha quebradeira, tinha briga. Os demônios usavam e abusavam, né? Porque minha família toda era cavalo de Satanás. Uau! Toda a minha família. Meu pai, ele tinha um espírito de bebê, um espírito maligno, de Zé Pilintra com ele. Sei, conheço. Meu pai, ele tinha uma maldição com ele, que ele bebia cachaça 30 dias sem colocar uma colher de arroz na boca. Misericórdia, pastor. Ele só parava quando começava a colocar para fora o fígado, parte do fígado. Uau. Então, sob a maldição, minha mãe desesperada, meu pai, um grande construtor, porém, nessa situação. E a gente estava numa fase que a gente estava passando fome, muita dificuldade. Eu me lembro que eu estava estudando com 12 anos, e Jesus me salvou com 13, eu deixei a escola e fui trabalhar num curral e lavar chiqueiro. Jesus falou comigo 4h30 da manhã debaixo de uma vaca, que tinha um chamado para a minha vida, e quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, de tanto ter na cabeça que os meus avós diziam, que os guias falavam, os espíritos, eu pensei que era um guia que estava falando comigo, mas já era o Espírito. Você estava acostumado a ouvir, né? O Espírito Santo falou comigo que me separaria para uma grande obra. Eu ouvi nitidamente, 5h da manhã, sentado debaixo de uma vaca tirando leite, com menos de 14 anos de idade, eu ouvi a voz de Deus falar comigo.
eu ouvi a voz de Deus. Ele falou comigo que eu seria aquilo que eu estou sendo hoje, há 30 anos atrás, viu? Meu Deus, que lindo, pastor. Que coisa forte. E aí, forte. Pastor, depois daquilo ali, eu arrumei um grande problema para o inferno. Olha aí. Porque eu acreditei no que Deus falou comigo. Esse é o problema que a gente... Glória a Deus. Você quer ver um crente arrumar um problema para o inferno, é quando ele acredita naquilo que Deus promete para ele. Glória a Deus. Pessoas não creem, elas ouvem, mas elas não creem no poder da promessa, no poder de uma palavra liberada. Porque a hora que você começa a acreditar naquilo que Deus te fala, aí você se torna um problema para o inferno. Eu me lembro que não demorou muito tempo, com poucos meses, Jesus me batizou com o Espírito Santo e me revestiu de poder. Glória. E numa noite de Natal, eu expulsei o demônio do meu irmão. E naquela noite, dentro da nossa casa, meu pai possuído por demônios, meu pai tomando cachaça, pastor Moisés, num copo duplo, ele tomando cachaça num copo desse aqui, ó, e comendo o copo, comendo o copo. E naquele dia, foi o dia que Deus me levantou dentro da minha casa, e a partir daquele dia, eu comecei a ter moral, porque meu irmão possuído por demônios, Jesus me usou, ele ia quebrar toda a nossa casa, os espíritos, uma legião no corpo dele, ia quebrar toda a nossa casa, porque ele disse, eu vou quebrar tudo isso aqui. E onde eu estava? Eu estava lá no meu quarto, orando, com os joelhos dobrados, e quando o espírito maligno no corpo do meu irmão se deparou com aquela postura minha, eles gritaram, eu não posso fazer mais nada, que aqui tem fogo. Meu Jesus! Um adolescente de 14 anos orando em língua estranha no meu quarto, vendo aquela bagunça, aquela quebradeira. Meu pai e meu irmão se agredindo, os espíritos malignos no corpo dele. Os demônios saíam do meu pai, entravam no meu irmão, saíam do meu irmão, entravam no meu pai. Meu Deus. Eu estava orando lá no meu quarto, pedindo misericórdia a Deus para que a minha família não fosse destruída. Bem, eu não sabia que Deus já havia preparado aquela noite. Glória. Estava permitindo Satanás agir daquela forma para o império cair naquela noite. Glória a Deus. E naquela noite, quando meu irmão me viu orando, os demônios gritaram no lábio dele, na boca dele, não posso fazer mais nada, aqui tem fogo, aqui tem fogo. Glória por isso, pastor Moisés, que eu prego, eu tenho formação teológica, mas eu não abro mão dessa graça. Glória a Deus. Eu sei, pastor Moisés, que tudo passa, mas essa unção que a gente tem é o que nos sustenta, né, pastor? É o que nos sustenta. E a unção, ela despedaça o jugo, né, pastor? Ela quebra o jugo. Gente, presta atenção, a live de hoje é uma live de libertação, por isso eu quero estender esse convite ao maior número de pessoas possíveis. Antes da gente entrar na live, havia uma batalha, porque eu tenho certeza, eu não sabia, pastor João Caetano não sabia, mas o inferno já estava preocupado, já sabia, já estava imaginando o que nós iríamos falar, porém o céu já estava orquestrando esse momento, essa reunião para levar uma palavra de libertação na sua vida. Uma palavra de libertação na sua casa, uma palavra de libertação na sua família, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã, em todos. Hoje chegou salvação dentro da sua casa. Pastor, eu preciso falar com o senhor algo importante para a gente falar aqui agora, porque foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque eu já me deparei com situações semelhantes e me deparo constantemente. E eu preciso aproveitar este ensejo para a gente falar isso, para o senhor comentar isso, sobre esses espíritos demoníacos que operam por detrás dos entorpecentes, da bebida, da cachaça, do álcool. Por que eu estou dizendo isso? Porque não só o mundano, porque o mundano já está entregue às drogas, o mundano já está entregue, é o que o senhor acabou de dizer, se tornam cavalos. As pessoas não entendem, pastor. As pessoas que não entendem o mundo espiritual não sabem o que é isso, não conhecem essa expressão. Mas aquele que é dominado pelo diabo, eles se tornam instrumentos e cavalos do inimigo. E, infelizmente, pastor, eu digo isso com muito pesar no meu coração. A gente vê hoje cristãos, né, pessoas que se dizem crentes, que sofria este caso.
dizia que bebê não tem nada a ver, não tem problema. E aí, quando o senhor mencionou o nome da entidade que opera por detrás desse espírito, me veio à mente essa situação que nós experimentamos há um tempo atrás. Eu queria que o senhor falasse para nós, falasse para a audiência. Gente, bebida, não dê vazão, não dê lugar ao diabo, entendeu? Porque o espírito demoníaco quer usar. E ele vem isso aí, ó. O senhor contando a experiência do seu pai, da sua família, o diabo veio, senão João 10:10, matar, roubar e destruir. Então o diabo opera, né, pastor? Através da bebida, através da cachaça, através da cerveja, pastor, do álcool. Sim. A gente que vem acompanhando, porque a gente discerne através do conhecimento. Sem conhecimento não há discernimento. Certo. Então você precisa, para combater no mundo espiritual, você tem que conhecer o mundo espiritual. Para você discernir contra o que tu está lutando. É verdade. E eu que acompanhei meus avós e meus pais, eu só quero fazer uma pergunta nessa live. Tem muita gente aqui, a gente também no Instagram, tem gente espalhada por todo lado assistindo a gente. Eu só quero fazer o que leva os demônios quando eles possuem uma pessoa? Por que ele pede cachaça? Por que eles pedem cerveja? Por que eles pedem o vinho? Por que eles pedem bebida alcoólatra? Então, por que eles pedem? Entendeu? Então, a gente tem que entender que existem os espíritos que eles atuam em áreas específicas. Eu já guerreei contra um espírito maligno chamado Zé Pilintra. Esse espírito que ele atua no álcool, na cachaça, na prostituição. Eu já guerreei contra espíritos, por exemplo, de pombagira, são demônios. Espírito que atua na traição, na área sexual. Então, a gente tem que ter esse discernimento, porque nós somos profetas e líderes preparados por Deus para combater nesse tempo. É verdade. Nesse tempo. Então, como vencer o inimigo se a gente não conhece o tipo de arma que ele usa, as estratégias que ele usa? Jesus, quando foi expulsar aquele demônio, Jesus sabia que era legião. Então, Jesus estava combatendo legiões. Então, nós temos que ter discernimento. Eu vivi. E tudo começa pequeno, pastor. Tudo começa pequeno. Tudo começa com não tem nada a ver e não tem importância. Olha aí. Não tem nada a ver, pastor Moisés. Não tem problema. Aí a pessoa ela entra nisso. Aí a gente entende que existe atuação maligna e possessão maligna. Atuação é uma semente pequena. O inimigo vai atuando, ninguém percebe, as pessoas não querem ver que é ele. Ele está atuando, atuando. Vai dando brecha, ele vai entrando. Daqui um dia ele fecha a porta do lado de dentro e possui a casa. Olha aí. E quando a pessoa desperta é tarde, porque ela está possuída. Quando a família acorda é tarde, porque o filho está possuído. Ele está preso àquelas drogas, ele está preso àquela bebida, ele está preso àquela prostituição, ele está preso à orgia, ele está preso a sites pornográficos. Então, tudo começa com olhar um pouquinho, experimentar um pouquinho. Isso eu chamo de atuação. O inimigo ele vai atuando. E a pessoa é um pouquinho hoje, é uma dose amanhã, é uma pitadinha depois da manhã, daqui a pouco ela está possuída. E quando Satanás vê que ela está num estado deplorável, igual eu já cuidei de muitos dependentes químicos, o diabo já comeu o neurônio, já comeu o cérebro da pessoa, já comeu a pessoa por dentro, aí ele larga a pessoa e deixa no estado deplorável. Aí tem que entrar com tratamento psicológico, tratamento emocional, porque tem que fazer uma reestruturação psíquica, porque a pessoa não tem mais estrutura para combater aquilo, porque se a pessoa não combater, ela também não vence. Não adianta você orar por uma pessoa para ela ser liberta e ela sai da porta da igreja, pega o demônio lá fora, porque tem pessoas que o demônio pega ela. Tem pessoas que ela pega o demônio. Então, pastor Moisés, tem gente que ela traz o demônio para ela com a forma de pensar,
com a forma de idealizar as coisas. Um dia eu estava aqui numa campanha jejum 3 dias e 3 noites, orando, expulsando o demônio, curando os enfermos no nome do Senhor Jesus. Glória. E o Espírito Santo falou comigo. Observe que as pessoas que você ora, elas são libertas essa semana. Semana que vem elas vão voltar com o mesmo Espírito. E era exatamente. Aí eu pedi ao Espírito Santo discernimento da estratégia. O Espírito Santo falou comigo assim: expulsa o Espírito, mas liberta a mente dela. Olha aí. Aí você entra com a palavra para a pessoa resistir, não aceitar, resistir o maligno nos pensamentos, rejeitar esses pensamentos malignos, pensamento de credulidade, pensamento negativo, porque o diabo atua assim, lança um pensamento negativo, lança uma dúvida, lança não tem problema, não tem importância daqui a pouco. Tem nada a ver? Tem nada a ver? Não tem nada a ver, meu pastor, não tem nada a ver. Daqui a pouco, quando acorda para a coisa, meu irmão... Está tomado, está possuído. Está possuído. Pastor, vamos, já que nós estamos chocando mesmo essa live aqui, né, no sentido de constranger, fala pra gente. E esses crentes que se dizem crentes, porque na verdade só usam como pseudônimo, né? Se dizem crentes, que bebem, que vivem essa vida arregalada. Você acha que isso é conveniente? Isso é certo? Ou já estão tomados por esses espíritos demoníacos? Não é conveniente, entendeu? Não estão cheios do Espírito Santo. O que é mais triste, não estão cheios do Espírito, porque o Espírito Santo não vai dividir o lugar dele com o diabo. Pastor Moisés, ninguém pode encher quem já está cheio. Verdade. Quem está cheio, a definição de estar cheio é transbordar. Rapaz, estou sentindo Deus aqui, viu? Meu Jesus. A definição, essa taça de água não está cheia. Essa taça de água que eu estou tomando não está cheia. A definição de cheio é transbordante. Meu Deus. Se a pessoa está cheia do Espírito, ela vai transbordar o Espírito. Se a pessoa está cheia da carne, ela vai transbordar a carne. Se a pessoa tem um pouco do Espírito, ainda cabe alguma coisa aqui dentro. Então, quem busca a cachaça, quem busca o vinho, quem busca o cigarro dizendo que não tem nada a ver, é porque não foi cheio do Espírito Santo. Porque se eu encho essa taça de água, meu pastor, até em cima, e ela começa a transbordar água, se eu jogar uma pedra aqui dentro, ela não vai transbordar pedra, ela vai transbordar água. E quem está cheio não precisa buscar fora aquilo que já tem dentro. É verdade. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito, cheia de Deus, ela não tem necessidade. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4. Se tu tomar do que eu estou te dando, tu nunca mais vai ter sede. Por quê? Você nunca mais vai buscar fora o que você deveria ter dentro. Você tem 5 maridos, né, mulher? Pois é. Se você tivesse cheia da água que eu estou te dando, você entenderia que estando cheia dentro, você não precisa buscar fora. Glória então, essa desculpa do não tem nada a ver, que é só um pouquinho, você pode ter certeza. Pergunte para essa pessoa quantas horas ela ora por dia. Pergunta para ela quantas vezes ela abre a Bíblia por dia e por semana. Pergunta para ela quantos jejum. Pergunta para ela quanto tempo ela passa com Deus num quarto trancado. Ela e Deus em oração, em louvor e adoração. Porque gente que se comporta dessa forma, pastor, pode ter certeza. Eu fui fazer uma visita a um empresário, presbítero, e eu cheguei na casa dele para um almoço, ele abriu a geladeira e falou: pastor João, tem um vinho bom aqui, e aqui também tem uma cervejinha sem álcool, o senhor toma? Eu disse para ele: eu não preciso porque eu já estou cheio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, mas é bom e gostoso. Não, o que me encheu, me saciou, querido. Eu não tomo. O que me satisfaz é Ele, a presença dEle, é Ele o tempo todo. Paulo disse à igreja em Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Eu creio piamente que esta geração, a minha geração,
a geração dos meus filhos não precisam de álcool para se satisfazer, não precisam de entorpecentes para se saciar, mas nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Eu vou dizer novamente, porque eu já ouvi muitos que nos confrontam. Onde estão os milagres? Eu tenho visto, olha, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Nós vamos falar de experiência aqui que o Senhor tem feito na sua igreja aí, pastor. Mas nós temos experimentado aqui algo tremendo da parte de Deus. Deus nos trouxe para cá, eu disse no início, com um propósito. E nós somos confrontados todos os dias, porque Satanás, ele não está satisfeito com um povo que ora, com um povo que busca a Deus, com um povo que se separa, com um povo que está na presença do Senhor. Porque nos Estados Unidos o pessoal trabalha muito, mas o Senhor tem levantado gente que trabalha muito, mas tem levantado gente também que trabalha muito e está na presença de Deus, cansado, fadigado, cheio de compromisso, mas não abrem mão de estar na presença de Deus. É isso aí, pastor, é isso aí, porque na verdade, quando estamos cheios, como o apóstolo Paulo falou, e nós estamos aqui contextualizado a fala bíblica, quando estamos cheios, naturalmente conseguimos fazer uma gestão do tempo, e dentro disso entendemos que temos uma prioridade. Rapaz, eu senti Deus aqui tão forte, meu Jesus. O estar cheio do Espírito nos faz priorizar o altar, priorizar a palavra. Tem coisas importantes, mas a priori, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu também trabalho, a gente corre, o povo aí da América é corrido, porque 3 turnos, 2 turnos de trabalho. Agora é o seguinte, meu amigo, vai dando aquela hora do culto, vai faltando aquelas 2, 3 horas para o culto chegar, o que está em nós nos atrai para o altar. Não tem jeito, rapaz, não tem jeito. Eu falei ontem aqui numa live sobre as desculpas, né? As desculpas, os pretextos que os vazios criam para não estar no culto. Mas o cheio diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia na tua casa, nos teus atos, vale mais. É melhor, é mais compensativo do que 1000 anos em qualquer outra parte do planeta. Então, glória a Deus. Quem está cheio não abre mão disso. Quem está cheio não tem desculpa. Quem está cheio chega sangrando, chega gemendo, chega faltando parte chega rastejando. Não abre mão de estar na presença dele. Não abre mão, não abre mão. Então, existe uma diferença, como diz em Malaquias, no capítulo 3, então outras vezes verei a diferença entre o que serve e o que não serve. Pronto. Meu antigo pastor dizia: quem tem, tem. Quem não tem, ou busca, ou continua sem. Glória a Deus. A presença, pastor, nos leva a servir naturalmente, adorar naturalmente, congregar e cultuar naturalmente. Eu já deixo essa palavra aqui para essa cambada de desigrejados que estão querendo desvalorizar a imagem de um pastor, a imagem de um profeta, a imagem de um templo sagrado. Mas Deus, isso tudo é artimanha de Satanás, o senhor sabe disso. Esse negócio de desigrejado hoje, olha, no auge da pandemia, pastor, aqueles que são guiados pelo Espírito são loucos para esse mundo, o senhor sabe disso. Nós não somos considerados normais. No auge da pandemia, todo mundo dizendo nas redes sociais, fique em casa, eu botava na tela da televisão e mandava nas redes sociais, não fique em casa, venha para a casa de Deus. Eu não fechei o santuário aqui uma noite. Eu fiz culto, todos os cultos, graças a Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui que o povo vai me chamar de louco. A gente está em rede nacional, rede nacional mesmo, vai para o mundo todo essa live aí. O mundo todo, exatamente, pastor, isso. E eu vou te falar, rapaz, não teve distanciamento, não teve máscara, ninguém morreu aqui na igreja, ninguém morreu. Eu sou de uma época, eu digo aqui na igreja, gente, eu sou de uma época, né, e ainda permaneço com esse mesmo princípio. Não é que eu fui e deixei de ser, mas eu sou de uma época em que
Meus pais diziam, meus pastores diziam, tá doente, vem para a casa de Deus, porque o Senhor vai te curar aqui. Aqui o Senhor, no altar, aqui o Senhor libera a bênção. Glória a Deus. Mas o inimigo quer colocar isso na mente das pessoas. Mas glória a Deus, porque Deus tem levantado homens como o Senhor, tem levantado homens como outros homens de Deus para dizer, olha, o Senhor ainda dá ordem aos seus anjos para trabalhar em seu respeito, para te libertar. Aqui a cura, né? Na casa de Deus a cura. Na casa de Deus há milagres. Na casa de Deus há libertação. E por falar milagres, libertação, cura, a gente... Rapaz, essa live de hoje, eu tô aqui, olha, a gente falando aqui umas 3, 4 vezes, eu senti o Espírito Santo de Deus passando aqui, viu, rapaz? Ele passou aqui, me tocou aqui, eu falei, Jesus está presente aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Falando de milagres, de curas, de experiências, conta pra gente, pelo menos uma, eu sei que são tantas, dezenas, centenas de experiências ao longo de, 30 anos de ministério? Praticamente, querido, 30 anos de ministério. O que o senhor viu nesses 30 anos? Pode ser no culto passado, não tem problema. O que o senhor viu que marcou? Rapaz, olha, eu fico assim, impressionado com Jesus, porque quando a gente pensa que a gente viu tudo, a gente não viu nada ainda, né? E a gente tem tantas experiências para contar, mas enfim, eu não estou aqui para contar as minhas experiências, eu quero que o senhor fale para a gente as experiências que o senhor teve aí. Nesses anos de ministério foram milhares de pessoas que se renderam a Cristo, centenas de pessoas libertas, mas teve uma experiência que me marcou muito. Essa experiência, eu vi o quanto a gente precisa ser estrategista, porque o inferno é estrategista. Então, o senhor sabe que quando se fala de guerras, nós temos que ter as nossas estratégias para a guerra e ser sensível ao discernimento do Espírito. Eu estava num culto, acabei de pregar num culto, esse culto foi tremendo, aí no final me trouxeram uma moça para me orar por essa jovem, e a jovem ela estava com problema, a quem dizia psicológico, emocional. Eu perguntei, ela nasceu assim, quanto tempo tem que essa jovem está assim? Ela tem 2 anos que ficou dessa maneira. A menina ficou como uma múmia, não falava direito, tinha perdido praticamente os sentidos, mas na verdade ela estava possuída por uma legião. E aí, pastor Moisés, no final desse culto eu fui orar, inclusive esse dirigente do culto que me convidou não acreditava muito nessas coisas. Ele não acreditava muito, ele tinha uma resistência no mundo espiritual, porque dizia, a palavra é o suficiente para libertar, não precisa de nada disso, se a gente ensina a palavra, a libertação acontece natural. Tem coisas que não é assim, meu Deus do céu, tem coisas que não é assim. Imporão as mãos sobre os enfermos, né? Expulsarão os demônios, a Bíblia diz, está escrito. Então existe uma atuação de fé mais agressiva que a gente precisa exaurir, senão não tem jeito. Então Deus me chamou para essa fé agressiva, e eu estava nesse culto e fui orar por essa jovem, e colocando a mão na cabeça dela, eu sabia que ela estava possessa, e comecei a repreender, pastor Moisés, esse dia que é a prova de fé do seu ministério, é a prova de fogo. E ela tinha uma cuidadora, que era uma outra irmã mais velha que ela, segurando no braço dela, e ela toda feito múmia. Eu coloquei a mão na cabeça e comecei a repreender, puxar as maldições, e repreender, e estou puxando a maldição, e estou repreendendo, e estou citando o nome dos demônios, e estou repreendendo, pastor Moisés. A moça estava igual um pedaço de madeira. Parada estava, parada ficou. Falei, Senhor, o Senhor me chamou para libertação, o Senhor vai me fazer passar essa vergonha aqui, diante desse povo, que está vendo tudo isso aqui. O que é isso dessa vez? Por que esse demônio manifesta? Eu tenho certeza que ela está possuída, ela não nasceu assim. É uma obra de macumbaria que fizeram para ela. Deus havia me revelado feitiçaria pesada, e nada. Orando, repreendendo, e a moça parada. O Espírito Santo, pastor Moisés, falou assim, ó, ora pela irmã dela. Meu Deus do céu. Ai. Pastor Moisés, eu tirei a mão da possessa e coloquei a mão na que aparentemente estava normal. Aí pronto, pastor Moisés. O que aconteceu? Comecei a orar pela jovem normal,
A jovem normal ficou parada e a moça que estava possessa manifestou. Meu Deus. Rapaz, que experiência. Eu com as mãos aqui na irmã dela, que era sã, interessante. E aqui estava possessa e começou a rodar a igreja, chutar. Aí o demônio ficou furioso. E eu orando aqui, repreendendo. Aqui estava sã e aqui estava com problema, manifestou. Aí foi uma que eu tive com Deus. Eu mandei aqueles demônios embora na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que a gente deve expulsar. Então, eu mandei embora. Então, a irmã sã, normal, parada, como se nada estivesse acontecendo, e a outra, que estava possessa, manifestou, rolou no chão. Eu pedi o anjo para amarrar aqueles demônios, meter a espada de fogo, e mandei embora na autoridade. Aquela moça foi liberta, pastor Moisés. Uma experiência como essa, depois dessa eu não tive outra. Para você ter uma ideia como que o mundo espiritual é complexo. É verdade, é verdade. Temos que estar cheios do Espírito para ele nos dar discernimento, e foi uma experiência que eu tive que marcou muito. Eu tive experiência aqui na igreja de 2 mortos ressuscitarem, para mim foi forte. Eu tive experiência de 2 mortos. Uma moça morreu aqui na igreja e eu orei por ela num culto da palavra e ela ressuscitou aqui diante de 300 pessoas num culto de ensino. Glória a Deus. Quando chegou em casa, ela caiu lá na porta, ela era recepcionista da igreja, ela caiu, bateu a cabeça. Eu tinha uma enfermeira aqui de 20 anos de enfermaria, colocou a mão nela e disse: pastor, óbito, morreu. Isso aí, parou, palpou ela toda. Meu Deus. E veio 2 obreiros meus, colocou ela no altar, eu soprei no rosto dela para a glória de Jesus. Aleluia. Soprei no rosto dela, porque Deus sempre me usa quando ele me irrita. É incrível isso. Quer ver Deus te usar e você ficar irritado, né? Eu calmo, Deus não me usa, pastor. Deus só me usa quando aquilo me dá uma ira santa. Uma ira santa. Raiva. Quando eu fico com raiva santa, porque eu sei que Deus quer me usar, minha família sabe, minha igreja que sabe disso, pastor João, quando ele fica nervoso, Deus quer usar ele. Aí, glória a Deus. Fiquei nervoso com aquilo, segurei nela, soprei e mandei embora o espírito de morte, profetizei o espírito de vida, essa mulher voltou. Aleluia. Ela foi cuidada pela nossa equipe aqui na igreja, ela chegou em casa depois do culto, contou para o marido riu dela, zombou da cara dela, falou: isso não acontece mais, isso foi só na Bíblia, eu não acredito. 15 dias depois ele veio no culto e infartou aqui dentro da igreja. Sério? Ele também infartou aí? 15 dias depois, a igreja toda sabe disso. Ele infartou, os obreiros pegou 2 nos braços, 2 nas pernas, jogaram no meu pé lá no púlpito. Eu falei: por que vocês não correram quando eu para o hospital? Vocês tá aí, ressuscita o homem. Rapaz, eu segurei aqui no colarinho dele, pedi à igreja para ficar de pé, estender a mão direita e declarei: espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Amém. Profetizo o espírito de vida, soprei no rosto dele. Quando eu soprei no rosto dele, ele foi voltando. O que está acontecendo? Eu falei: cuida dele lá, que esse disso aí não morre mais não. Voltou. Glória a Deus, aleluia. Já vi que a igreja Assembleia de Deus Semear em Cristo é uma igreja muito avivada, né, pastor? Experimenta se mover de Deus. Fala pra gente aí de tantas coisas, já falou maravilhoso. Gente, tem incrédulos ainda, tem céticos ainda na fé que não creem, tem que experimentar. E até haja vista que esse vídeo vai correr não só os Estados Unidos, Brasil e também Goiânia. Olha, eu quero fazer um convite para Goiânia. Você sabe o que eu digo sempre? Eu usava uma frase que o Senhor me ajudou a corrigir essa frase. Eu usava uma frase assim, há muitos anos atrás. Eu falava assim: gente, se você não pode vir aqui na igreja, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Eu falei assim, o Senhor falou: não, para com isso. A frase agora é: procure uma igreja aonde o Espírito de Deus tem liberdade, aonde se prega a palavra da verdade, a palavra da libertação. Aleluia. Porque nem todos os lugares hoje não pregam a verdade, não tem compromisso com a obra de Deus, não tem compromisso com o reino. Eu quero fazer um convite para Goiânia. Hello, Goiânia, que está me ouvindo aí, ó. Assembleia de Deus Semear em Cristo. Qual é o endereço da igreja aí, pastor? Avenida Anápolis, número 1104, setor Sonho Dourado, Goiânia, a 10 minutinhos do aeroporto. Saída para Bonfinópolis, é fácil de encontrar demais.
Nossos cultos de quarta-feira acontecem a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18h30 e é um divisor de águas. E o desafio nosso é esse. Toda pessoa que participa de 3 cultos aqui não consegue mais em outra igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. 3 cultos que a pessoa participa com a gente aqui, ela vai presenciar a Bíblia se materializando, porque não sou eu. Eu sou apenas um provocador de milagre, mas a Bíblia aqui se materializa e a gente crê aqui, vidas se rendem a Cristo, casamentos restaurados, leprosos já foram limpos, cancerosos foram curados. Chegou um menino aqui de 13 anos, 12 anos, com câncer no pescoço dessa altura, câncer no baço, e o médico mandou embora para morrer em casa, porque para tirar o tumor do pescoço dele era melhor tirar o pescoço, porque os tumores estavam como cacho de uva. Eu estava aqui no jejum, na oração, o dia que eu tiro com Deus, e a família entrou aqui desesperada durante o dia, pedindo para me orar, porque as pessoas diziam para eles que eu podia orar por esse menino, que Jesus curaria. Quando eles me perguntaram, eu falei para eles, quando Jesus quer, ele me usa, quando ele não quer, eu não posso fazer nada. Verdade. Mas vem no culto à noite. Não, mas a gente vai para Brasília, é longe. Eu falei, ó, vocês ficam e o menino vive, vai e o menino morre. Meu Deus. Isso era 3 horas da tarde. Essa família saiu, fez um lanche aqui perto, voltou para o culto, chegaram aqui tarde. Tem que ter fé, hein? Fé e intimidade com Deus para falar um negócio desse aí, hein? Tem que ter, tem que ter. E olha mais a loucura que o Espírito me possuiu para dizer, pastor Moisés. Esse menino entrou na igreja umas 8 da noite, eu já estava suado no culto do milagre, pregando, profetizando, abençoando o povo, como instrumento de Deus, e eu abracei ele, coloquei o microfone na boca da mãe e disse, o que o médico disse? A mãe disse, ele vai morrer com câncer. O médico disse, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem orar. Se ele morrer de câncer, eu fecho a porta da igreja, nunca mais sou pastor na minha... Meu Deus do céu. Quando eu disse isso, meus obreiros, eles nunca tinham visto isso, os obreiros meus, no final, me chamam, pastor João, o que o senhor fez? Eu falei, rapaz, é Jesus, se Jesus não fizer, nós estamos tudo lascado. Ah, Jesus maravilhoso. Pastor Moisés, menino no meu colo, glória. Eu falei, o meu Deus é tão forte que eu não vou nem orar, não. Se ele morrer, se Jesus é vivo, ele não morre de câncer. E se ele morrer de câncer, essa igreja está fechada. Glória. E eu não quero mais pastorear, porque eu estou pregando que eu não vivo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 3 câmeras em cima de mim, meu culto ao vivo, para essa Goiânia toda e Brasil. E depois você fica assim, Jesus, o que eu falei? Aí Jesus, fica quieto que a fé me honra e eu honro a fé. Olha só a palavra de Deus, rapaz. Eu ouvi de Deus, a fé me honra e eu honro a fé. Falei, glória. Então tá bom. 32 dias, a família trouxe esse menino aqui no templo, pescoço desinchado. Glória a Deus. Ele tinha uma cicatriz no baço e ninguém abriu ele. Ele foi na médica, a mãe levou na médica, a médica falou, quem te abriu se eu mandei você ir embora para casa? Ele falou para a médica assim, o Jesus do pastor João Caetano me curou, ele profetizou. Uma criança falou assim, aleluia, Jesus. Meu Deus do céu, pastor, essa experiência foi esquisita na minha vida. Glória. E eles voltaram aqui na igreja com os exames. Aí naquele dia eu saí correndo em cima do capeta, porque eu peguei essa criança no colo, saí correndo com ele dentro da igreja. Filma isso, coloca o antes aí agora. Eu quero o antes. Filma, Brasil. Olha o que Jesus faz. O nome dele é glorificado. E essa criança, para a glória de Deus, esse milagre tem uns 7 anos já. Glória a Deus. E essa criança hoje praticamente já é um jovem de 20 anos de idade. O nome do Senhor foi glorificado e outras coisas mais. Pastor, como é que é? Fala pra gente aí, como é que é ter uma vida, porque para usar uma palavra de fé, autoridade, de garra, acreditar no Senhor, tem que ter intimidade. Como é que o pastor João Caetano lida com isso? Como é que é o seu propósito com Deus? Passa um pouquinho dessa receita. Tem muita gente assistindo aí que já não ora mais, já não busca mais a Deus. E os problemas, eu digo assim, gente, quando a Bíblia diz que nós não devemos, aquele que milita
a boa milícia não se embaraça com as coisas desse mundo, é porque quando você vai se embaraçando, você vai se distanciando, você vai se amaranhando ali com os problemas, e os problemas vêm para fazer isso, te distanciar do Senhor. Você não ora mais, você não faz mais nada, aí acabou tudo. Como é que é ter uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor, porque o trabalho não é fácil, e às vezes lidar com a igreja, porque se o senhor fosse um pastor itinerante, né, poderíamos dizer que seria menos trabalho, no intuito de que às vezes o senhor é pastor da igreja, o senhor está ali lidando, antes de pregar, o senhor tem que atender um irmão, um membro, e aí você tem que subir no púlpito para pregar. Como é que funciona? Como é que o senhor administra isso? Como é que é a sua comunhão com Deus? Passa para a gente um pouquinho desse segredo. Pastor, basicamente, a princípio, o que eu tiro como essa experiência com Deus saudável, entendeu? Às vezes a pessoa fala, qual é o segredo disso? É fazer aquilo que agrada a Jesus. Verdade. Ao longo dos anos, essa autoridade, ela está totalmente ligada à identidade. Então, ele me chamou para isso, né? Ele me escolheu para a sua obra. Então, eu tenho uma convicção. Uhum. E dentro dessa convicção, eu procuro viver uma vida agradando a ele, porque é como você construir um altar de moral. Uhum. Porque às vezes as pessoas oram muito, mas ela não agrada a Deus. Às vezes ela vai numa campanha, mas ela não tem uma vida com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Uhum. Então, independente de estar sendo olhado pelo pai, pela mãe, pelo pastor, pela esposa, pela namorada, por quem está do lado ali, que as pessoas gostam muito de apresentar para os outros algo, nós precisamos primeiro ser aprovados aos olhos de Deus. Glória a Deus. Então, quando você vive o seu dia a dia, poxa, se desviando do mal, você vive o seu dia a dia com Jesus. Rapaz, eu saio de casa de manhã no meu carro, eu ponho um louvor para tocar e eu desço falando com Deus como quem conversa com o seu melhor amigo. Comunhão, então, né, pastor? Isso chama comunhão. Isso, pastor, obrigado. Comunhão. Esses 28 anos que eu ando com Jesus, eu sempre procuro não entristecer o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu creio naquilo que está escrito. Então, o que levou o pastor João a liberar essa palavra e profetizar? Primeiro, a atuação sobrenatural do Espírito que me possuiu. Ele atuou em mim, ele me possuiu naquele momento para declarar isso. Porque ninguém de si mesmo pode liberar uma palavra dessa. Então, agora, quem que o Espírito atuou para profetizar isso? Uma pessoa que há 28 anos, poxa, andando com Jesus, pregando a palavra, sem brincar com o altar, sem brincar com as ovelhas. E a Bíblia diz em Atos capítulo 10 que Cornélio tinha um memorial diante de Deus. Verdade. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3 que diante de Deus tem um memorial. Então, na verdade, Elias, antes do fogo descer do céu, ele preparou o altar, colocou as coisas no lugar e fez uma oração. Qual foi a oração que ele fez? Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra para esse povo que tu és Deus e que eu sou teu servo. Olha só, e que segundo a tua palavra eu fiz tudo isso aqui. Ele não falou para Deus, eu passo 4 horas orando contigo, eu estou 30 dias de jejum, não, isso é importante, mas ele falou, prova para esse Deus que tu é Deus, prova para esse povo que tu é Deus, tu é o Deus poderoso e que eu sou teu servo. Glória a Deus. Tua palavra, ou seja, eu tenho comunhão contigo, eu sou Elias, eu estou andando contigo há muito tempo, eu não tenho praticamente aqui mãe e pai do meu lado, ninguém sabe direito quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus parentes, mas o povo sabe que eu sou teu profeta. Eu tenho andado contigo, renúncia. Eu tenho de abrir mão de muita coisa para ser teu. Então, eu acredito que isso é muito importante. Essa comunhão, esse dia a dia com Deus. Crer na palavra, mas viver todo dia um pouquinho da palavra. E isso faz a gente usar de autoridade que está totalmente ligada à identidade. Então, se eu sei quem eu sou em Deus, eu posso ousar.
Verdade. Pastor, que lindo ouvir, assim, para mim, eu fui muito enriquecido hoje, o senhor poder compartilhar conosco, com a nossa audiência, as suas experiências. Eu quero confessar que eu fui tremendamente tocado pela sua vida, pela sua instrumentalidade, pelas experiências. A gente verdadeiramente vê que o senhor é um homem de Deus, não apenas, né, pelos vídeos, pela internet, pelas redes sociais, mas poder ter esse contato mais próximo aqui. E a gente que conhece, que tem intimidade com o Espírito, eu pude sentir várias vezes o Espírito de Deus movendo aqui nesse ambiente, o que já está acontecendo na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que Deus possa continuar abençoando. A mensagem, eu queria que o senhor deixasse qual a mensagem que o pastor João Caetano deixaria para a nossa audiência, para os irmãos que nos ouvem, que vão nos assistir, porque temos pessoas aí que estão com fome, sede da palavra. Qual o recado que o senhor gosta para a gente finalizar, caminhar para o final? Olha, já passamos aqui uma hora, quase 1h10. Não dá vontade de parar, né? Dá vontade de continuar aqui falando. Qual a mensagem que o pastor João Caetano deixa para a nossa audiência nessa manhã, nessa oportunidade? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando eu falo de obra do Senhor, eu falo de senso de destino, quadrado de Deus. Existe um quadrado de Deus, né? Existe um quadrado de Deus. A nossa prosperidade e a nossa vitória está exatamente no centro desse quadrado de Deus. Só que esse quadrado de Deus, ele é confrontador, é necessário renúncia, é necessário perdas e percas, mas é importante a perseverança e a constância. Eu sei que tem gente que está assistindo a gente aqui agora, no canal, no Instagram, no Facebook, mas eu digo uma coisa, perseverem e sejam constantes. Não tire os olhos daquilo que Deus falou. Não perca o foco. A gente passa por dias, meus irmãos, que a gente vai nos sentir só. Mas precisamos acreditar que a presença que nos honrará, ela não vai deixar nenhum de nós. Pois aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo o resultado. Eu quero dizer para esse povo lindo de toda essa terra nossa aí, ó, esse planeta, haverá resposta, haverá resultados. Vai dar certo. Toda semente germina, cresce e frutifica. Aguenta o processo. Está faltando tão pouquinho, por que desistir agora? Por que chutar o pau da barraca agora? Por que abrir mão desse casamento agora? Por que desistir agora? Por que trocar de igreja agora? Por que abrir mão agora daquilo que Deus já sinalizou que está tão perto? Então, um pouquinho mais de perseverança, um pouquinho mais de constância. Por muitas vezes na minha vida eu também pensei em desistir, mas sempre pensei também, meu Deus, se a minha vitória for amanhã e eu desisto hoje. Pois é, olha aí. Se a minha vitória for mais tarde à noite, eu vou parar agora. Então, às vezes está tão pertinho e a pessoa desiste na hora errada. Não desista, não pare. Você tem o sangue de Jesus, você tem a presença do Espírito Santo, você tem a palavra, você tem o céu ao teu favor. Então, lute um pouco mais e acredite que a tua hora está chegando e todas as promessas vão se cumprir. E aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Quem persevera é você, quem tem que ter fé é você, quem tem que ter ânimo é você, quem tem que se levantar nessa hora é você, quem tem que acreditar é você. Eu disse aqui no começo do contexto inicial da nossa fala, pastor, que a gente sempre arruma um grande problema para o inferno quando a gente acredita naquilo que Deus nos diz. Então, aos irmãos que estão conosco aqui, acreditem e não abram mão daquilo que Deus falou, porque está faltando só um pouquinho.
teu ministério vai florescer, tua família será abençoada, essa porta já está por abrir. Amém, Jesus. Está faltando bem pouco, não vai te faltar graça, não vai te faltar virtude do Espírito Santo, e o Senhor vai cooperar contigo até o cumprimento de tudo que Ele falou, porque Ele disse na sua palavra: não te deixarei, nem te desampararei, até que haja cumprido tudo que te prometi. Então, depois disso aí, meu irmão, é só fechar crendo e tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Meu querido pastor, que privilégio, viu? Fomos tremendamente tocados, impactados. Que Deus continue multiplicando, abençoando seu ministério, sua vida, sua família. Um forte abraço. Deixa eu aqui mandar um abraço, pastor, para a sua família, que nós não mencionamos, a pastora Flávia Lisboa. Um forte abraço para essa serva de Deus. Aqui do lado te escutando. Ô, pastora Flávia, Deus abençoe. Vamos recebê-la aqui. Põe ela na câmera aí, chega ela junto aí. Ela está chegando aqui agora. Se ela puder. Ei, pastora, tudo bem? Tudo bom, que pastor? Prazer, que privilégio para nós, viu? Prazer, pastor. Deus abençoe, uma honra. Sério, viu? Tá, fica conosco aí, pastora. Fica conosco, nós já vamos encerrar. Um abraço pro Brian. Olha, eu não conheço pessoalmente, mas conheço o Brian, tá? Eu quero mandar um abraço pro Brian, através do Cleiton, né? Cleiton Queiroz, já esteve conosco aqui várias vezes. Fizemos uma live com o Brian, com o Cleiton. Que menino abençoado, viu, pastor? Deus continua. Eu falei em Cleiton, mandando mensagem aqui para mim agora, ó. Um abraço para Esther e um abraço para o João Marcos, tá bom? Obrigado, pastor. Deus abençoe essa família tão querida. Pastor João Caetano, gente, esse carioca da gema que está lá em Goiânia. Jesus levou ele para Goiânia, está pastoreando uma belíssima igreja, a Assembleia de Deus, AD Semear em Cristo em Goiânia. Ei, Goiânia! Olha, tá na hora de dar uma passada aí na AD Semear em Cristo, hein? Deus vai usar o pastor, a pastora Flávia. Gente, eu fico aqui assistindo os vídeos de vocês, mas com a vontade de estar aí. Nós vamos estar aí em breve, em nome de Jesus. E da mesma forma, o pastor João Caetano vai estar conosco aqui. Quem sabe ano que vem, hein, pastor João? Amém. Tomo posse. Em nome de Jesus. Pastor, a gente sempre fecha com uma oração. E eu queria que o senhor nos conduzisse, aproveitando que sua esposa está aí do seu lado, nos conduzisse em oração para fechar com chave de ouro e abençoar esta audiência. Meus irmãos, olha, que live, que palavra, que experiência. Vamos divulgar esse vídeo, vamos compartilhe, clique aí no sininho, compartilhe, faça o share, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe no Telegram, compartilhe nas suas redes sociais, e daqui a pouquinho também nós vamos colocar e continuar colocando as redes sociais do pastor João Caetano. Um abraço para a família do pastor João Caetano, abençoado. E a igreja também, quero mandar um abraço para a igreja Assembleia de Deus Semear em Cristo em Goiânia. Pastor, amém. Nos conduza em oração, nos conduza na presença de Deus em oração, fechando nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, em Tua presença estamos, meu Pai, levantamos a nossa voz em oração e na autoridade do nome de Jesus declaramos mudança de ciclo, virada de história, quebra de maldição e libertação. Jesus. Que o Teu poder alcance agora essa pessoa que está nos assistindo em qualquer canto desse mundo. Que a Tua mão se manifeste agora. A angústia, a tristeza, a opressão e toda a força do adversário, declaramos que caia por terra agora. Saia desta vida, larga os pensamentos dessa pessoa. Você que tem atormentado esse casamento, você que tem trazido destruição e toda obra maligna, nós te repreendemos agora. Pai, na autoridade do Teu nome, eu declaro alívio. Eu declaro tranquilidade e paz a todos os corações atormentados que nos assistem agora. Que o Teu Espírito venha possuir essas pessoas, que haja libertação, salvação, quebra das maldições e que Teu Espírito nesta hora, meu Deus, venha se apoderar de cada vida. Eu oro e profetizo agora a cura, o milagre, a libertação e a virada de chave, o mover das águas, a autoridade do nome de Jesus. Pai, eu declaro isso. Oro pelo Teu servo, pastor Moisés, sua casa, sua família, seu ministério lindo, que a boa mão do Senhor esteja sobre o Teu servo, prosperando, dando livramento,
crescimento. Glorifica teu nome, Pai, derramando, Senhor. Tira o teu servo do gotejar da torneira e abra as comportas sobre a vida dele. Eu declaro nesta hora, meu Pai, que ele viverá a multiplicação, ele viverá a abastança, ele viverá um novo tempo, porque todas as vezes que dois profetas se encontram, há uma transferência de virtude, graça e acontecimento. Assim como o Senhor tem me levantado no sobrenatural, eu quero te pedir que o ministério do teu servo seja também impactado por uma graça, que ele vai entender que a partir desse tempo, algo se apoderou da vida dele, da casa dele, da família dele e da igreja. Deus, e a América conhecerá o ministério que tu deu ao teu servo. Aleluia. De milagres e sinais. Que a palavra na boca do teu servo seja a palavra da verdade. E que vidas sejam restauradas, abençoadas e cheias do teu Espírito Santo. Porque esse homem é o profeta que o Senhor levantou nesse lugar, ó Deus, para se tornar divisor de águas na vida de muita gente. Eu oro, graças te dou por esse momento, essa live, e abençoo o Brasil e o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Pastor, não existe palavras, viu, no meu vocabulário, no meu vernáculo, para expressar minha gratidão, a não ser muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua casa, abençoando a vida da sua esposa, a pastora Flávia, seus filhos, e que o Senhor continue te dando um ministério profinco para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado, querido. Beijo no coração, obrigado pelo carinho, obrigado por me tornar participante desse projeto extraordinário seu que já vem acontecendo. E eu tenho certeza que é o começo de uma amizade bacana, de uma história. De Jesus. E Deus une propósito. Obrigado, pastor, por tudo. E a gente fica assim. Eu oro por o Senhor, o Senhor ora por mim. Amém. E juntos vamos aí esvaziando o inferno, enchendo o céu, porque foi para isso que Deus nos chamou. Tá? Glória a Deus. Então, muito obrigado por tudo. Deus abençoe, pastor. Tá aí para você o nosso bate-papo com meu amigo pastor João Caetano, da Semear em Cristo, em Goiânia. Espero que você tenha gostado, seja edificado, que a palavra de Deus tenha chegado ao seu coração. Olha, que Deus abençoe sua vida, fique com Jesus, um beijo no seu coração, tchau, shalom, Sheiri Lechayon Tov Litrae Shavua Rabá.